nessa canção de ninar. Dorme, neném. E o bicho vem pegar. Papai tá na roça, mamãe foi trabalhar. Quem é que tava cantando, então? Era o bicho que já tinha pego a gente. Mas vai buscar um tratamento. Eu não sei se vocês lembram, os da minha idade para mais aí, existia, não sei se existe hoje, para as crianças e para a juventude, as cantigas de roda. As cantigas de roda eram uma coisa muito lúdica, muito tradicional. Foi se perdendo aos poucos em algumas regiões. Só que as cantigas de roda que eles cantavam para nós lá em casa era para demolir os nervos das crianças. Era pior que os programas do Datena. Só desgraça e terrorista. Olha o alto astral das letrinhas de música de cantiga de roda. A canoa virou. Não se faz música de canoa virando, gente. Agora vamos cantar, o avião caiu. Não. Se a canoa virou, alguém caiu na água. Eu ficava apavorado, botava a culpa nas crianças que não sabiam remar. O cravo brigou com a rosa, só peleia. Eu pensava, quem sabe é uma discussãozinha do casal, já vai passar. Maria da Penha. Um saiu ferido, o outro espedaçado. Era tudo assim as letrinhas de música. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. Mas por que dá uma porcaria pros outros? Era tudo assim. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem, já preparando nós pro Natal. E ele não vinha mesmo, Lazarento. E já cantava isso na Páscoa, o coelhinho nem chegava. Era tudo assim as musiquinhas. Samba Lelê tá doente. Eu pensava, não é possível, só tem desgraça. Quem sabe é uma gripe, já vai passar. Cabeça quebrada. Demolir o miserável do Samba Lelê. Era tudo assim, gente. Terezinha de Jesus. Eu pensava, com esse sobrenome vai dar tudo certo na vida da Terezinha. Pensa numa mulher distraída. Bastou uma queda para Terezinha ir ao chão. Nunca me contaram direito, mas eu acho que quebrou as clavículas da miserável. Acudiu 3 cavaleiros para erguer de volta. E o SAMU nem quis saber. Era tudo assim, mas o pior, para nós mudar de assunto, era essa aqui. Atirei o pau no gato. Eu não podia enxergar um gato, que eu demolia o bicho a pau. Os gatos botavam os olhos em mim. Eu não sabia caminhar e já sabia tirar um pau no gato. Mas a mãe ensinou. E a dona Chica, miserável daquela mulher, em vez de ir lá e atacar pra gente não judiar do gato, sabe o que a velha fez? Admirou o CC. Nós vivíamos numa pobreza de juntar gente para pesquisar. Era de dar inveja, miserável. Tem gente que tem vergonha de falar que era pobre. Eles falam que eram humildes. Eu estudei pouco, mas eu leio muito. Eu aconselho a criançada, a juventude, que peguem o hábito da leitura. Ler faz muito bem para a vida da gente. Criança que pega o hábito da leitura se torna um adulto mais preparado, vai enfrentar o mundo e a vida, não é? Eu lendo, eu descobri tudo que sei. Que a humildade é um sentimento, a pobreza é uma situação. Tem gente rica que tem muito dinheiro, mas é simples, é humilde. E tem pobre que é pelado, mas é metido. Esses é que é ruim de morar perto. Aquilo quando compra um joguinho de copo Nadir Figueiredo, ninguém pode com a vida mais. Chega de desfilar na frente da casa da gente com um joguinho de copo e aquela jarra em forma de abacaxi.
Tem uns que saem da roça, vai morar na cidade grande, daí não querem mais dizer que era da roça. Aham. Aí eles não falam mais a letra R, porque o R entrega, nós que somos da roça. Aí eles vão numa festa de gente rica, chamam o garçom, por favor, me alcance um galfo. Se sou eu o garçom, eu digo, vou buscar ali no armário. E já vou te trazer uma marmita para comer. Cebolinha. Não, a gente tem que ser do jeito que a gente é. Chama-se personalidade e ser feliz. Que já falamos sobre isso. Só que nós era muito felizes, mas pobre de juntar cachorro em roda de carro. Porque pobre gosta de cachorro, Deus que me perdoe. E cachorro gosta de um pobre também. Não vai ninguém, pelo amor de Deus, pensar que o micharia não gosta de cachorro. Gente, eu amo os bichos. São filhos de Deus que nem nós, todos os tipos de bichos. O que me irrita é que casa de pobre nunca tem um cachorro. Um não. É de 10 para fora. É um para cada um da família. Não, não baixa de 12, 13, 14. Olha, se tu perder um cachorro num bairro de rico, ele não fica. Ele não se adapta. O bicho anda até achar a casa de um pobre e se enfia para baixo. Parece que sente o cheiro da polenta. E aí ninguém mais dorme na região, porque cachorro de pobre só acoa de noite. Aquilo enxerga a lua e loqueia. Parece que vira bilisônio, miserável. Cachorro de rico é aquele silêncio. Tu nunca sabe se o bicho comeu demais ou está em depressão. Já cachorro de pobre é aquele griteiro, aquele alarido. Na verdade, cachorro de pobre não acoa, ele se queixa da vida. Ai, 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 ai. Tem aqueles pitbulls, sabe?